Olá família, tudo bem? Muito feliz mais uma vez de estarmos aqui com a nossa fono e amiga Camila Conceição. Esse vídeo em especial a gente vai falar um pouquinho da faixa etária dos 2 anos, que é algo que eu recebo bastante, algumas perguntas das mamães, algumas dúvidas e dificuldades dessa famosa fase da adolescência do bebê. Será que é assim que a gente deve chamar mesmo? Vamos falar dessa fase aí que é tão desafiadora, né? Tanto para as mamães, para os papais, como para a própria criança que está passando por esse momento. Essa fase que você comentou sendo desafiadora é uma fase que a criança recebe muito, né? A questão da produção dos neurônios. Sim. E realmente é a adolescência do bebê? O porquê desse termo? Então, essa faixa etária dos 2 anos é realmente uma faixa etária de muito aprendizado, né, para as crianças. E por que a gente fala que essa é a chamada adolescência dos bebês? Porque é uma fase que a criança está deixando de ser aquele bebezinho, né, que precisava de certos cuidados a mais dos pais, para se tornar realmente uma criança ali naquela primeira infância. Então, o mais correto, você, papai ou mamãe que está aí com o seu pequeno ou pequena nessa faixa dos 2 anos, é não tratá-lo mais como o bebê. Ele é agora uma criança. E tudo bem, isso é ótimo, isso é sinal de crescimento e desenvolvimento. Não é uma perda para você, papai ou mamãe, que está perdendo ali o seu bebezinho. Não, é uma fase de novas descobertas, de novos desafios. Realmente, como a Gabi falou, essa fase de maior produção de neurônios nessa primeira infância. Então é onde a criança tem a facilidade de aprender muito mais coisas, começa a adquirir muito mais conteúdo, se desenvolve muito mais cognitivamente. Então isso é uma fase boa, é uma fase de ganhos, né? Não precisa se sentir triste, chateado porque você está perdendo o seu bebezinho. Não, você está ganhando uma nova fase do seu filho. E aí, provavelmente, esse é um dos maiores desafios dos pais. Encarar realmente que esse bebê se tornou uma criança. Com certeza, sim. E, na verdade, esse processo de aceitar e compreender que o seu filho não é mais um bebê vai te dar um norte para todas essas novas etapas que ele vai passar. Porque essa fase dos 2 anos começa a fase do desmame, do desfraude para muitas crianças, para as crianças que utilizam a chupeta. É a fase desse começar, né, do desapego da chupeta. Muitas crianças nessa faixa de 2 ou 3 anos começam a entrar em idade escolar. Então são muitas novas etapas, muitos novos desafios que os pais precisam encarar. Então você entendendo que o seu filho já está em idade de passar por tudo isso, essa aceitação de agora ele já está pronto, ele já está preparado, desenvolvido para passar por todas essas etapas, vai fazer com que você olhe para ele não tanto mais como um bebezinho como antes. E essa questão dos comportamentos desafiadores, Camila, o que você observa bastante quando você está clinicando e as queixas das mamães também? A questão principalmente da comunicação verbal ou não verbal dessas crianças. Sim, isso é uma questão importante, assim, essa parte do desenvolvimento da criança de 2 anos vai se tornar realmente desafiadora, porque é quando a criança começa a entender que ela pode testar os seus limites. Então, assim, seja através da comunicação verbal ou não verbal. Através da comunicação verbal é quando a criança aprende a falar não, então tudo é não, né? Não pode, você vai explicar para ela que não pode fazer algo. Não pode colocar a mão na tomada. Ela vai olhar para você e vai fazer não. Porque ela quer fazer aquilo. E ela quer te testar para... E se eu colocar a mão na tomada? O que a minha mãe vai fazer? O que o meu pai vai fazer? Então, em relação à comunicação verbal. Em relação à comunicação não verbal. Eu quero biscoito. Tá na hora do almoço. E se eu chorar, me jogar no chão, fazer aquela famosa birra... Será que eu ganho o biscoito? A criança, quando começa a ter esse tipo de comportamento, é uma coisa que a gente chama, algumas mães na clínica até se assustam quando a gente usa esse termo, mas a criança aprende a manipular o comportamento. Manipular o comportamento nas atividades diárias, manipular o comportamento nas brincadeiras. Por quê? Porque as coisas têm que ser do jeito que ela quer, do jeito que ela gosta, de uma maneira que ela sempre ganhe e que ela sempre saia satisfeita no final. Então, a conduta
da mãe e do pai nesse processo vai ser com certeza o maior desafio e vai ser o maior ponto que eles podem ganhar em relação a esse desenvolvimento. Porque é a maneira como você vai se portar diante dessas situações que vai, de fato, conduzir e pontuar esse desenvolvimento da criança. E assim, tentar reverter essa situação. Se você está principalmente atento, tem estudado aqui no canal, a gente fala bastante disso. Sempre conseguir reverter essa situação e potencializar sempre o jeitinho do seu filho. Sim. Né? Se enquadrando na rotina familiar. É uma coisa que eu observo bastante e a gente comenta com os pais e as mães. É o filho que chegou depois. É ele que tem que se enquadrar, como é que é a rotina da casa, a questão, né, do uso das telas ou não. A televisão não é dele, ou a casa não é dele. Eles se sentem uns reis, né? Reis e rainhas, podendo realmente reinar. E muitas vezes, pelo cansaço ou outras situações, os pais acabam cedendo. Só que se isso se torna uma regra, os malefícios para uma vida toda, né, Camila? Sim, com certeza. Começa com os 2 anos, a questão da manipulação e vai perdurando aí. Com certeza. Essa postura inicial, nessa fase dos 2 anos, vai ser crucial para o restante dessa primeira infância da criança. Em relação à postura que os pais vão tomar com as questões que aparecem na escola, porque é nesse primeiro momento que a criança entra em idade escolar que aparecem os primeiros casos de meu filho bateu no coleguinha, ou meu filho apanhou do coleguinha. Então, como que eu, enquanto mãe, enquanto pai, vou me portar diante do meu filho, diante da criança que bateu ou que apanhou e diante da escola em relação a isso? Então, assim, a minha postura é crucial para o desenvolver dessa criança. Porque se quando ele tem 2 anos e ele bateu no coleguinha, eu não mostro para ele que isso é errado, quando ele tiver 5... ele vai continuar batendo no coleguinha porque eu continuei não explicando que é errado. Então, isso tem que começar desde cedo. Por isso, essa visão de o bebê tem que começar a assumir. Porque aí ele já não é mais bebê, ele já tem um repertório de compreensão grande o suficiente para entender que não é legal bater no coleguinha. Eu não sou mais um nenenzinho que estou brincando e minha mãe vai entender. Não, não. Tem um sentido a minha ação, tem uma consequência para a minha ação. Meu coleguinha vai chorar, não vai ser legal, minha mãe vai ficar chateada, então eu não posso fazer. E é importante o pai e a mãe se portarem nessa posição de, olha, você precisa compreender isso. Porque ele tem repertório para isso, repertório cognitivo para compreender essas ações. É porque o tempo todo, como você falou no início do vídeo, a gente está sendo testado. Igual aquelas plaquinhas, né? Sorria, você está sendo filmado. Você está sendo testado o tempo todo dentro de casa. O tempo todo. E insistir, persistir, realmente às vezes é um pouco cansativo. Sim. Mas não tem outro caminho. Porque a partir do momento que você acaba cedendo sempre por conta de não precisar ouvir a criança gritando ou chorando, isso depois acaba piorando 3 vezes mais. É verdade. Né? O famoso empurrar tudo para debaixo do tapete, varrer, deixar ali escondido. E na adolescência, então, sem ser do bebê, a adolescência, os adolescentes ou pré-adolescentes, a gente vê esses comportamentos nítidos, Camila. Então, reflete na escola o comportamento que realmente ele tem dentro do lar, que permitiram. E na escola, no ambiente de trabalho, seja onde for, essa tolerância ou falta de autoridade que os pais tiveram, as pessoas não vão aceitar e suportar. Então, você vê pessoas em fases adultas que têm muitos problemas emocionalmente falando, por conta do que não foi podado lá atrás. Sim, com certeza. E assim, é importante, a gente fala muito sobre essa postura dos pais, às vezes os pais chegam com um pouco de medo mas eu não vou ser duro demais, mas eu não vou estar sendo incisivo demais. E não, é importante que a criança ouça não, desde cedo. Porque quando ela chega nessa fase de fato da adolescência, isso não vai ser um problema tão grande. É um desafio mesmo, criar é um desafio, educar é um desafio. Mas é um desafio que você tem que assumir diariamente. Porque a partir do momento que você escolheu e optou colocar esse pequeno serzinho no mundo, é de sua responsabilidade total e completa assumir essa criação.
assumir esse desenvolvimento. Então, assim, ele depende que você faça isso para que ele possa se desenvolver. Então, se a gente assumiu esse papel enquanto pai, enquanto mãe, a gente precisa buscar as melhores alternativas para que ele possa crescer bem, que ele possa se desenvolver bem, plenamente, dentro daquilo que é correto, né? E a melhor escolha vocês já estão fazendo, que é ser inscrito aqui no canal. Caso você não seja inscrito, se inscreva no canal e assistindo esses vídeos que contribuem bastante para o nosso crescimento, principalmente como mãe e pai, e consequentemente também para o desenvolvimento dos nossos filhos. Com certeza, com certeza. Buscar o conhecimento é sempre a melhor solução. Verdade. Você conhece alguma criança de 2 aninhos? Qual foi o momento mais desafiador? Escreva aqui nos comentários. Tenho certeza que a galera tem muita história para contar. Com os filhos de 2 aninhos, netos, criança dá trabalho, mas você tem que buscar sempre as melhores alternativas para passar com mais leveza por cada uma das fases. Eu costumo sempre dizer, sabe a fase igual do videogame? Quando você jogava ou ainda joga videogame? Então, cada fase é um desafio diferente e você vai conseguir. Primeira coisa que você já está fazendo é se capacitando. Camila, muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, viu? Imagina, eu que agradeço, viu? Agradeço pela oportunidade e disponibilidade de sempre. Beijo, gente, e até a próxima!